Olá pessoal, eu me chamo Bruna, sou estudante de Direito da Faculdade Multivix de Cariacica e aluna do professor Carlos Bermundes, na qual está ministrando aulas de Direito Processual Civil. Eu e meu grupo, composto por mim, pela Juliana, Lorena, Natália e o Paulo Eduardo, vamos falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 13 do autor Humberto Teodoro Júnior, e vamos estar comparando este autor com outros autores escolhidos por nós. Não tinha, assim, uma obrigatoriedade de ser um autor imposto pelo professor, e sim de nossa escolha. Eu escolhi, para estar comparando com Humberto, o autor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. E o que eu deduzi da comparação entre esses autores? O capítulo 13 inicia se tratando do penhor legal. Ambos os autores falam tudo corretamente sobre o penhor legal. Porém, Humberto Teodoro Júnior, ele fala de maneira mais objetiva. Ele é muito direto, ele não entra em muitos detalhes, ele é realmente muito objetivo. Já o Marcos Vinícius, ele fala de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada, mais específica sobre cada acontecimento dentro do processo do penhor legal. O que dá para concluir por meio dessa comparação? Dá para concluir que ambos os autores trazem a definição de penhor legal. Porém, você vai ter a opção de escolher o autor que você se adequa mais, o autor que você se sente mais confortável em estar estudando. Ou seja, o direito, ele te dá um leque de autores para você se sentir mais à vontade, para você se sentir mais confortável e aprendendo um tema que tem a mesma definição por ambos os autores. A Juliana agora vai dar continuidade com o restante do capítulo para vocês. Vou falar sobre a natureza jurídica da medida processual, que é a homologação do penhor. Sobre o tema, tanto Humberto Teodoro Júnior quanto a professora Maria Helena Diniz, eles seguem nessa mesma vertente, que o penhor legal se trata da tradição de uma coisa móvel, suscetível de alienação, então tem que ser bens alienáveis em regra, e que será realizado pelo devedor por terceiro ao credor, com interesse em garantir a satisfação do crédito, né? Significa que se enquadra dentro do ramo dos direitos reais. Para o autor Humberto Teodoro, ele destaca uma parte muito importante que fala acerca que o penhor, a homologação, ele tem as características de uma medida de urgência, porque ele surge como garantia da satisfação de um crédito por parte do autor de uma relação jurídica. Eupídio Donizete também, ele segue nessa mesma vertente. Ele esclarece que a diferença de uma medida cautelar, enquanto na medida cautelar nós temos a questão do periculum in mora, que visa prevenir essa possibilidade de perecimento do direito material frente à ausência de celeridade do processo, a ação da homologação do penhor legal, ela constitui como uma garantia a satisfação de um crédito pacificado judicialmente. Lembrando que no antigo CPC de 1973 era uma mera medida cautelar. E no novo CPC já se tornou uma ação própria. Eupídio Donizete, ele fala mais uma vez enfaticamente nisso. Meu nome é Lorena. Eu vou falar um pouquinho sobre o procedimento e também sobre a sentença da homologação do penhor legal. De acordo com o artigo 703 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1º, o credor poderá pedir a citação do devedor para pagar ou contestar em audiência preliminar na qual foi designada. O juiz, ele poderá homologar o penhor legal e assim poderá pedir a citação do devedor para que em 24 horas ou ele pague ou ele alegue sua defesa. Se não houver resposta do réu ou ele estiver parado, estamos diante da revelia. A revelia é a ausência de resposta do réu. A audiência preliminar, ela pode ser feita por meios eletrônicos, como, por exemplo, a videoconferência, na qual poderá ter mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação. Para o autor Ribeiro Leitão, o penhor legal era constituído antes como apreensão de bens. E para outros autores, o penhor legal era constituído através da homologação. Humberto Teodoro Júnior afirma que a homologação de sentença
para ele não era condenatória, para ele era constitutiva, uma garantia real. Humberto Teodoro Júnior, ele seguia os trâmites do processo: petição inicial, citação do réu, audiência preliminar, defesa do réu e, por último, a sentença. Na sentença caberá apelação, e essa apelação poderá ter efeito suspensivo, de acordo com o artigo 1012 do Código Civil. Continuando a falar sobre a homologação do penhor legal, é importante falar sobre o procedimento, sobre a petição inicial. Ela está estabelecida no artigo 703 do Código de Processo Civil. Tem que falar todos os requisitos do parágrafo 1º. E estando todos esses requisitos, toda essa documentação em ordem, o juiz ele poderá homologar o penhor legal, conforme previsto no artigo 874 do CPC. Importante salientar acerca da audiência preliminar. Diferente do que acontece no procedimento comum, nesse procedimento especial da homologação do penhor legal, não é opcional das partes essa audiência preliminar. As partes ela não podem se recusar, faz parte da ação. Outra importante fase da homologação vem a ser a execução. E sobre isso há uma discussão doutrinária no que se refere a essa homologação do penhor legal. Porque o penhor legal, conforme nós temos no artigo 515 e 784 do CPC, ela não se enquadra entre os títulos judiciais e nem nos títulos extrajudiciais. Então, uma vez homologado, o penhor legal é um título a ser executado judicialmente ou extrajudicialmente. Que espécie de título é esse? Uma vez que há uma lacuna jurídica sobre esse assunto. Para o doutrinador Humberto Teodoro Júnior, essa ação ela é cabível. Seria uma ação de conhecimento e não uma ação de execução. Com a homologação, você